Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a essa aula secreta. Por que essa aula é secreta? Porque só vocês têm acesso. Essa é uma aula, vou até diminuir aqui o meu rostinho. É uma aula secreta sobre os segredos dos slides profissionais. Sim, nessa aula eu vou revelar segredos. Existem segredos para criar slides profissionais? Existem vários e eu vou mostrar todos aqui nessa aula. Então, gente, bora começar, porque quem me conhece sabe que comigo não tem enrolação, tudo é direto ao ponto, então a gente vai começar agora, tá? Bom, para quem nunca ouviu falar de mim, muito prazer, meu nome é Ana Freire, eu sou conhecida por aí como a rainha do PPT, eu sou designer gráfico pela Belas Artes e eu atuo no mercado de apresentações profissionais há uns 15 anos mais ou menos, tá? Eu passei por várias agências, eu passei por várias empresas, trabalhei no mercado digital, no mercado financeiro, no mercado de arquitetura e construção e sempre fazendo apresentações vendedoras, que são apresentações para fechar grandes negócios, tá? Eu ajudei essas empresas a fecharem contratos de 10, 20, até 30 milhões de reais. Uma dessas apresentações em específico foi para vender um negócio de 100 milhões de reais e vendeu. Mas, pessoal, eu não comecei fazendo slides profissionais do nada. Eu era ruim. Ah, mas você fez design gráfico. Mas na faculdade de design, gente, a gente não aprende como criar apresentações bonitas, como ser um designer maravilhoso. Não existe. Na faculdade de design, a gente aprende história da arte, a gente aprende, tem aula de direitos autorais, enfim, é aquela coisa, é o básico, né? E aí, eu quero abrir um parênteses aqui para perguntar para você se você se identifica com algum destes cenários. Primeiro cenário, você gasta muito tempo na criação de um único slide? Segundo, você não fica satisfeito com a qualidade dos seus slides? Você faz, no fim, não gosta. Você sente que precisa desenvolver sua criatividade? Você fica travando muito? Você cria slides com muito texto por falta de ideias sobre o que incluir, nunca sabe o que colocar, aí acaba colocando um monte de conteúdo, fica cheio de texto no slide. Você tá cansado de travar na frente do computador? Leva muito tempo, não sabe colocar, acha que não tem criatividade, você trava na frente do computador. E você perde muito tempo criando, criando slides e atrasa outras tarefas do trabalho. Porque, gente, quando eu era contratada para fazer apresentações dentro das empresas, essa era a minha função, né? Então, eu ficava o dia inteiro fazendo apresentações, e essa era a minha função. Mas, eu sei que muita gente, provavelmente muitos de vocês também, vocês não são contratados apenas para criar apresentações, vocês são contratados para fazer um monte de outras coisas. E uma dessas coisas é fazer alguma coisa lá no PowerPoint, e você perde muito tempo fazendo slides e acaba atrasando todas as outras tarefas que você tem para fazer, certo? Então, vocês se identificam com algum desses cenários? Então eu quero te perguntar, reflita aí na sua cabeça, por que tem gente que consegue fazer slides profissionais de forma rápida? O que eles sabem que você não sabe? Ah, porque eles são criativos, porque eles nasceram com esse dom. Ah, Ana, você só faz slides profissionais porque você é designer. Gente, de novo, na faculdade de design a gente aprende um monte de teoria, propriedade intelectual, história da arte, direitos autorais. Ninguém sai da faculdade fazendo slide bonito, tá? O que acontece é que existe um método para você criar slides profissionais. Existe um passo a passo, existe uma técnica, tá? E quando eu descobri esse método, as minhas apresentações também ficaram de outro nível. Eu fui conseguindo empregos melhores, eu abri a minha própria empresa, que se chama FFX. É uma agência de design profissional. Hoje a gente faz sites e faz apresentações.
E aqui é um exemplo de como eu recebo os slides dos clientes e como eu devolvo. Então, eles me mandam as apresentações horrorosas e eu refaço o design de todas elas e devolvo a apresentação linda, tá? E depois que eu criei esse meu negócio, trabalho só hoje na minha empresa e eu criei a missão de levar tudo o que eu aprendi, toda essa técnica que eu aprendi, esse método que eu desenvolvi para o maior número de pessoas possível. E eu faço isso, eu compartilho todo esse conhecimento através de 3 meios, tá? O primeiro é através das redes sociais. É um conteúdo que eu compartilho de forma gratuita. Então, eu tô no TikTok, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube e no Telegram. O Telegram é um grupo que eu chamo de grupo VIP. É um grupo só para os mais interessados, quem tá realmente interessado em aprender mais, entra nesse grupo, porque lá, às vezes, eu fico compartilhando material. Então, eu criei, sei lá, um slide para o Instagram, para fazer um vídeo para o Instagram ou para o YouTube, por exemplo. Criei lá um slide e aí eu mando esse slide lá no grupo VIP. Eu falo, ó, pessoal, para vocês de presente esse slide. Então, também é conteúdo gratuito para os mais interessados. Então, lá tem um grupinho de pessoas super interessadas que, se quem quiser entrar, o link é esse aqui, ó, t.me/rainha do PPT, certo? Eu também tenho uma loja de templates lá no meu site, rainhadoppt.com.br. Existe uma loja de templates. Tem template de tudo quanto é tipo. Quem quiser dar uma fuçada, ó, eu trouxe uns exemplos aqui, por exemplo, template de organograma. Muitas empresas, preciso fazer organograma da equipe. E tem organograma de tudo quanto é jeito. Tem redondo, quadrado, enfim, você compra o template, vem tudo, um monte de slide, você escolhe o melhor lá e faz. Tem template só com gráfico, também tem gráfico de todo tipo. Tem template de cronograma. Aí tem templates de apresentações completas também. Então, tem a apresentação pessoal. Sabe quando você vai fazer uma entrevista e falam, você traz uma apresentação sobre você? É um template sobre isso. Tem template de apresentação de resultado, tem template de apresentação comercial, tem template de apresentação institucional. Gente, tem de tudo. E quem faz meu curso, quem é meu aluno, recebe todos esses templates de graça. Viu? Eu vou falar sobre isso no final. E eu também compartilho tudo isso que eu aprendi através do meu curso, né? Nas redes sociais, o conteúdo que eu compartilho é gratuito, porém ele é raso e superficial. Já no curso, o conteúdo ele é linear. Ele é um passo a passo super didático, super aprofundado, que gera muito mais resultado, certo? E, pessoal, eu também vou compartilhar tudo que eu aprendi através dessa aula, tá? Eu vou mostrar alguns segredos simples e fáceis. Eu vou mostrar como você vai deixar as pessoas admiradas pelas suas apresentações, mesmo que você só saiba fazer o básico, não importa qual a finalidade que você usa o PowerPoint, tá? Você pode ser um palestrante, você pode ser um professor, um aluno, um profissional que trabalha com apresentações frequentemente, seja para reunião interna, reunião externa. O que eu vou te mostrar aqui vai te ajudar a montar slides capazes de prender a atenção do seu público, seja ele qual for, e slides simples e rápidos e fáceis de fazer. Combinado? Para começar, quero fazer uma pergunta. Qual desses bolos você acha que é mais caro? É meio óbvio essa pergunta, né? Lógico que o segundo é mais caro. É um bolo de R$ 45,50, enquanto o primeiro é de R$ 13,50. Ana, onde você quer chegar com isso? Vamos lá. O que faz esse bolo aqui ser mais caro? Esse bolo aqui tem o granulado em volta e tem uma coberturinha. Só que esse granulado e essa cobertura, o valor de custo dele não é tudo isso a mais. Concorda, né? Vamos lá. Vou explicar. Agora eu vou dar o exemplo da água. Essa água cristal, 500 ml, PET, R$ 2,99. A da Voz,
500 ml também, R$ 34,42. É a mesma quantidade de água nas duas águas. E a da Voz, ela é mais de 10 vezes mais cara. E ela não vai te hidratar 10 vezes mais. É o mesmo produto. E existem pessoas dispostas a pagar mais por essa água aqui. Ah, mas essa garrafa é de vidro. Não, essa daqui, ela é PET. Ó, ela também é de plástico. Tem a de vidro que é mais cara ainda, mas essa também é de plástico. Gente, é o mesmo conteúdo. O design é diferente. É a mesma questão do bolo, é o mesmo conteúdo. O design do bolo, né, como se fosse a embalagem, o que tá por fora do bolo, é o que muda. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que design profissional agrega valor. Pessoal, design profissional transmite profissionalismo. 94% são as chances de um novo cliente não confiar numa empresa quando o design é de baixa qualidade. E não só empresas, mas sim pessoas, né? Tem clientes que me ligam e falam assim: Ana, a gente quer refazer a nossa apresentação institucional porque a gente não consegue vender. A nossa apresentação está muito amadora e os clientes, eles não estão botando fé no nosso trabalho, a gente não consegue vender. Design feio, apresentação feia, qualquer coisa assim com aquele aspecto amador, não passa credibilidade. As pessoas não vão confiar, seja numa pessoa, seja numa empresa. Então, gente, o que eu quero trazer aqui é que design, quando a gente fala em design, seja de uma apresentação, seja de qualquer outra coisa, não quando a gente investe, vamos falar sobre apresentação. Quando a gente investe em um design de uma apresentação, a gente não está fazendo porque é bonito, é estratégico, tá? Vamos ver alguns exemplos na prática. Você faz doces maravilhosos, tá? E o seu sonho é abrir uma doceria. E aí você descobriu que tem um investidor que quer investir numa doceria nova e você conseguiu ali agendar uma reunião com ele. E aí você abre lá o primeiro slide da sua apresentação e tá isso aí, ó, doces, certo? Aí tem uma outra pessoa que também quer abrir a doceria e ela, logo depois de você sai da reunião com o investidor, entra outra pessoa e essa outra pessoa abre esse slide aqui. Não muda completamente a percepção que o investidor vai ter sobre um, sobre o outro? Pode ser que os doces dessa pessoa seja pior que o seu, pode ser que o trabalho seja assim, ó, pode ser que você faça doce melhor, o seu serviço seja melhor, seu atendimento seja melhor, mas só pelo fato de você não conseguir transmitir isso através de uma apresentação, outra pessoa passa na tua frente. Outro exemplo, você é um professor e foi convidado para dar uma palestra sobre as novas metodologias da educação infantil. Aí você lá abre sua apresentação na palestra, esse slide aqui. E depois vem uma outra pessoa, um outro professor, um outro palestrante e abre este slide aqui. Qual é a primeira impressão que as pessoas vão ter sobre cada uma dessas apresentações? É completamente diferente, certo? Mesma coisa aqui. Seu chefe precisa de um organograma da equipe para apresentar para o presidente da empresa. Ele vira para você e fala: monta para mim rapidinho um organograma da equipe. Aí você monta isso aqui, porque isso aqui é o que você sabe fazer. Tá até em baixa qualidade, não dá para ver nada. E aí tem aquele cara novo do trabalho, sabe? O cara novo do trabalho, ele sabe fazer a apresentação profissional de forma rápida, ele sabe o método, ele sabe o segredo. E aí ele fala: não, pode deixar que eu mando, pode deixar que eu monto. Aí o cara novo vai, opa, voltei o slide, peraí. Aí o cara novo vai e manda isso aqui. E aí, quem você acha que seu chefe, qual slide você acha que seu chefe vai mandar pro presidente da empresa? Meio óbvio, né, gente? E aí, ó, o outro exemplo de organograma circular que eu mostrei para vocês que tem lá,
na loja de template, certo? Uma reunião interna da sua equipe. Você vai mostrar o resultado da equipe. Aí você montou lá um gráfico rapidinho para mostrar o resultado para a equipe. Legal, a equipe viu o resultado. Agora imagina se você mostra um slide assim. Passa mais autoridade, você passa mais seguranças, né? As pessoas, além disso, as pessoas vão prestar mais atenção, porque isso retém a atenção das pessoas. As pessoas gostam de olhar para um slide bem feito, né? Um professor, por exemplo, numa aula, também consegue reter muito mais a atenção dos alunos se ele mostrar uma apresentação mais visual. Por exemplo, ao invés disso, ele mostra uma apresentação assim. Imagina começar uma aula de revisão de literatura com um slide desse. Todos os alunos já estão olhando para a tela, falando que legal, as letrinhas estão saindo do livro. Ninguém fica olhando no celular, né? Vamos dar um exemplo agora com um slide só com texto. Então, você resolveu ali colocar só texto num slide. Ainda em tópicos, que é este caso aqui, ó. Temos bullet points, esses tópicos. Você colocou aqui exemplos de produtos recicláveis e esses são os tópicos. Dá para melhorar uma apresentação que só tem texto? Como fazer isso mais bonito? Existe essa forma? Vamos ver? Olha lá. Que delícia olhar para um slide bonito, né, gente? Agrada nosso olhar, chama atenção, desperta atenção. A gente tem foco, a gente fica olhando, a gente presta atenção, a gente não dispersa, né? Isso aqui é feito de forma rápida, porque só tem texto. Eu poderia fazer outras opções desse slide usando imagens, animações, mas não, só tem texto. A única imagem que tem é essa do fundo aqui, só isso. Mesma coisa aqui, ó. 2 professoras de yoga. Qual dessas professoras te parece mais experiente? Sim, essa daqui parece mais experiente, só de olhar. Você contratou uma empresa de design de interiores para refazer o design da sua sala. Qual dessas empresas te parece mais profissional? Você recebe uma proposta dessa daqui e você recebe uma proposta dessa daqui. As duas têm o mesmo valor. E aí, você vai contratar essa daqui, muito mais profissional, certo? Então, pessoal, para resumir, a maneira como as pessoas te enxergam depende da forma como você se apresenta para elas, tá? Então, fazer uma boa apresentação, que seja bonita, que comunique a sua mensagem e que venda a sua ideia, é a melhor maneira de conseguir autoridade, tá? Isso é indiscutível. Então, você quer ser visto como uma autoridade dentro do ambiente de trabalho? Então, começa a produzir slides profissionais, tá? É claro, deixar bem claro aqui, que ser visto como uma autoridade dentro do ambiente de trabalho é um conjunto de coisas, né? Você precisa se vestir bem, você precisa se comunicar bem, você tem que ter uma boa postura. Agora, imagina você com tudo isso e ainda mais abrindo slides profissionais durante uma reunião. Aliás, imagina o contrário, imagina você se vestindo bem, se comunicando bem, uma boa postura, tudo lindo, aí chega na reunião, você abre aqueles slides amadores. Não dá, né, gente? Então, assim, você é capaz de ter o combo todo de autoridade e agora só falta os slides profissionais. Os slides que eu ensino são rápidos de fazer. Não são técnicas demoradas, não são técnicas complexas, não ensinam você a fazer aquelas animações cheias de efeitos, cheias de elementos, de coisas que uma vai atrás da outra. Não existe isso no meu método, tá? Daqui para frente o que você vai ver são coisas simples e profissionais de serem feitas, tá? Aí aqui, só para finalizar esse tópico, quero te mostrar a importância de criar slides visuais e não cheios de elementos, de textos, de nada. As pessoas, elas lembram 10% do que elas ouvem. Elas lembram 20% do que elas leem. E elas lembram 80% do que elas veem, tá?
Se a sua apresentação não for visual, se ela tiver só texto preto no fundo branco, a sua audiência vai sair da sua apresentação sem ter absorvido nada. Tudo que você falar, ninguém vai lembrar depois. Você não vai ser lembrado, você não vai ser visto como uma autoridade. Olha um exemplo bem prático do que eu tô falando. Você olha essa placa na rua, você sabe exatamente o que tá falando. Agora, olha isso aqui, ó, o poder do conteúdo visual aumenta a absorção de conteúdo em até 400%, tá? Então, imagina se ao invés desse ícone, tivesse escrito numa placa: fique atento, diminua a velocidade, porque aqui é uma área escolar e atravessam crianças. Você vai passar reto por essa placa, se tivesse escrito isso. Mas não, um elemento visual, que não é um texto, diz muito mais e muito mais rápido, né, do que a placa que tem o escrito. Então, gente, chega de slide feio, chega de slide cheio de texto. Se você quiser impressionar, ganhar autoridade, fazer com que seu conteúdo fique na mente das pessoas, você precisa criar slides mais visuais, tá? E com design profissional. E, principalmente, sem ficar horas na frente do computador. Existe um método certo para você criar esse tipo de slide de forma rápida. Que método é esse, Ana? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Pessoal, o método é uma combinação de 3 coisas. E a gente vai falar sobre essas 3 agora. Essas 3 coisas são design. Então, você tem que saber as técnicas para construir um slide com um design atraente, um design profissional, tá? Outra coisa, PowerPoint. Você precisa dominar a ferramenta PowerPoint. Como é que você vai criar um slide com design profissional se você não sabe mexer na ferramenta? Então, também tem algumas técnicas ali no PowerPoint que a gente consegue usar e construir os slides de forma mais rápida e mais bonita. Beleza, você já sabe mexer no PowerPoint, você já sabe as técnicas de design, dá para construir apresentações profissionais já? Não, falta uma coisa, que é saber colocar o conteúdo correto, porque não adianta nada você entender completamente as técnicas de design, você entender profundamente a ferramenta do PowerPoint e na hora de colocar o conteúdo, você coloca um conteúdo que ninguém entende nada, você coloca um conteúdo cheio de texto, que as pessoas não vão ter tempo de ficar lendo ali. Então, você precisa dessas 3 coisas. Você precisa saber as técnicas certas desses 3 elementos para construir a apresentação perfeita, tá? Gente, a maioria, a apresentação da maioria das pessoas dá errado porque elas falham em um desses 3 itens, tá? Não tem como dar errado se você souber as técnicas corretas para esses 3 itens. Não tem como dar errado. Então, se as suas apresentações estão dando errado em algum desses 3 itens, você está falhando. E aí, esse é o índice da nossa apresentação, da nossa aula de hoje. Então, eu vou começar falando sobre design, a gente vai ver as técnicas de design para você construir slides bonitos. Depois a gente vai falar algumas técnicas, alguns segredos, alguns macetes dentro do PowerPoint. Por mais que você já use o PowerPoint e fala, não, eu já sei, já conheço a ferramenta, o que eu vou falar não é sobre os botões que existem lá dentro. Para botar uma imagem você clica aqui, para botar um texto você clica aqui. Não é isso. Eu vou trazer macetes, eu vou trazer técnicas, vou trazer dicas valiosas, segredos, tá? Depois que você já sabe design e PowerPoint, você começa a construir slides na prática usando essas técnicas de design de PowerPoint. Então, a gente vai construir um slide rapidinho na prática, tudo rapidinho. E depois a gente vai ver técnicas de conteúdo. Quais são essas técnicas de conteúdo para a gente conseguir transmitir a nossa mensagem de forma clara e objetiva, né? Sem cansar a audiência. E depois de saber design, PowerPoint, construir slides na prática e saber todas as técnicas de conteúdo, você vai ser capaz de construir apresentações completas do começo ao fim. E também existem as técnicas para construir uma apresentação do começo ao fim, e é isso que a gente vai falar nesse item. Depois a gente vai falar sobre, além de apresentações, você sabia que
O PowerPoint não faz somente apresentações, faz um monte de outras coisas. E é isso que a gente vai ver nesse item. E depois, no final, eu vou rapidinho mostrar o meu curso e existem 3 bônus para quem tiver nessa aula. Quem tiver interesse, fica até aí. Quem não tiver, não tem problema nenhum. O importante é, durante essa aula, quem estiver pensando mais para frente em fazer o curso, o importante dessa aula é você me avaliar como professora, avaliar minha didática, ver se você gosta do meu estilo de criação, do meu método. Se você gostar, talvez esse curso seja para você. Se você não gostar, não gostou de mim, não gostou do jeito que eu explico, não gostou da minha voz, esse curso não é para você, mas eu espero que você consiga extrair o máximo de informação possível dentro dessa aula, tá? E sobre os 3 bônus, são condições especiais só para quem assistir essa aula até o final, tá bom? Então vamos lá começar falando sobre design. Para você criar slides profissionais, você precisa entender técnicas de design, tá? É super simples você criar um slide profissional depois que você sabe essas técnicas. Então eu vou mostrar agora para vocês fundamentos básicos de design voltado para slides, tá? Primeiro fundamento é o contraste. Gente, olha a diferença de um slide sem contraste e um slide com contraste, né? Quando eu digo contraste, é esse contraste de cor, que aqui o contraste é baixo, né? Então o fundo se conflita com o texto, a gente não tem muita leitura. Aqui tem o fundo, eu deixei o fundo mais escuro e o texto saltou para frente. A gente tem um ótimo contraste nesse exemplo e isso torna um slide mais profissional. O outro fundamento do design, super importante, é a legibilidade, tá? Aqui entra a importância de você saber escolher a fonte certa. No meu curso eu mostro todos os tipos diferentes de fonte, quais são as melhores, quando usar cada uma e etc. Então, cuidado, gente, na escolha da fonte. Essa é uma fonte difícil de ler. Essa é uma fonte fácil de ler. Ah, mas eu achei essa bonitinha. Ou você às vezes escolhe uma lá mais cursiva, manuscrita, ou enfim. Cuidado com a escolha da fonte, ela precisa da leitura. Muitas vezes, a maioria das vezes, o simples, a fonte simples, aquela que todo mundo fala, mas essa é muito simples, é muito comum, é o que dá mais a sensação de coisa mais profissional. O simples é mais bonito, tá? Outro fundamento que vocês erram muito é o alinhamento. Coloquei uma frase aqui, ó, para chamar bastante atenção. Uma boa escolha do alinhamento é a diferença entre um texto fácil e difícil de ler. Vamos para os exemplos. Isso aqui é um post que eu achei na internet e eu refiz, tá? Eu vejo muita gente fazendo isso aqui, que é colocar, ó, esse texto ele tá mais para a esquerda, aí tem um logo que tá em cima da foto que tá mais para a direita, aí tem um outro texto que ele tá centralizado, só que ele tá apesar do alinhamento estar centralizado, ele tá jogado mais para a esquerda. E aí tem muita gente que joga uma coisa para lá, uma coisa para cá, outra para lá, outra para cá, e fala, fiz assim para dar uma quebrada, para ocupar um pouco todos os espaços. Gente, não tem essa de deixar elementos soltos, separados. Pensa assim, seu quarto. Se você coloca um monte de objeto espalhado no meio do seu quarto, o que vira seu quarto? Vira uma bagunça, tá? Então, informações dentro de um slide devem ser blocadas, categorizadas. Isso aqui não tem alinhamento nenhum, tá? Então, aqui eu coloquei a foto, depois um retângulo para separar o que é foto, o que é informação. E tem a informação mais importante, que é o 12 de maio, dia de enfermeiro, em destaque de um lado e o texto do outro e acabou, tá? E aí, vamos falar um pouquinho sobre esses alinhamentos, que vocês já devem ter visto lá na parte de cima dos slides, aqui, ó. Certo? É exatamente isso daqui, ó. Se eu vou alinhar para a esquerda, centralizar para a direita e o justificado. Isso aqui vocês com certeza já viram. E aí, quando é que se usa cada uma? Existe uma regra? Sim, existe uma regra. E qual que é a regra? Primeiro, eu voltei o slide. Primeiro, dica, quando você alinha à esquerda,
você traz uma melhor experiência de leitura. Por quê? Porque na nossa cultura a gente lê da esquerda para a direita, então nosso olhar está confortável, se sente confortável, né, em fazer a leitura dessa forma. O alinhamento ao centro é uma opção para textos curtos. A gente vai ver exemplos de cada um. O justificado é comum em publicidade e jornais. E a direita causa estranheza na leitura, tá? Então, vamos ver primeiro aqui rapidinho o alinhamento à esquerda, tá? Pessoal, quando vocês forem utilizar tópicos, itens, numeração, nunca façam isso de alinhar à direita, tá? É sempre à esquerda. Primeiro, fica mais confortável, mais organizado, a gente vê dessa forma. E segundo, essa quebra de linha, tá vendo? Causa... O nosso olhar, ele precisa ficar buscando o tempo todo o começo da nova linha, isso causa fadiga ocular. Deixa eu mostrar um outro exemplo. Ó, esse aqui tá correto, tá tudo alinhado à esquerda, certo? Se eu alinhar para a direita, olha o que acontece. Tá vendo essas irregularidades aqui, ó, nas bordas? Isso aqui, gente, força o leitor a reajustar a posição dos olhos em cada nova linha, causando fadiga ocular. Isso impacta negativamente na absorção de conteúdo, principalmente no uso de bullets, tá? Então, nunca centralize... nunca ajuste alinhe seu texto para a direita quando você usa o bullet, nem centralizado assim, ó. Porque além de buscar a nova linha sempre no começo, no final também, ó. São irregularidades aqui nas bordas, tá vendo? Então, nunca centralize nada com tópico, tá? Ah, Ana, então quando eu devo centralizar? Vamos falar agora sobre o alinhamento ao centro, que serve para opções de texto curto, que seria, por exemplo, um título. Um título e um subtítulo fica maravilhoso você centralizar. Ou textos curtos, que são slides às vezes com uma frase só. Ou literalmente textos curtos, como esse slide. Esse slide são 3 tópicos. Fiz 3 retângulos, coloquei cada item dentro de um retângulo e tudo bem centralizar, porque é um texto curto e ficou super harmônico dessa forma. Inclusive, é uma ótima dica para quem quiser... Ah, eu tenho 3 tópicos para colocar no slide, como é que eu faço? Coloco só o texto, 3 bullets ali, 3 tópicos. Aqui, ó, uma sugestão. Faça 3 retângulos, coloque um item em cada retângulo. Ah, Ana, mas e se eu tiver muitos tópicos? Você vai fazer vários retângulos. Olha este exemplo. Fiz vários retângulos, cada tópico está dentro de um retângulo e o texto está centralizado e tá ok. Tá fácil de ler, tá tranquilo de ler. Um outro exemplo. Isso aqui é um slide que eu fiz para um cliente. Todos os slides que vocês estão vendo fui eu que fiz, tá? Esse é um slide que eu fiz para um cliente e esse aqui era os serviços da empresa. Então, coloquei... Só que assim, cada item dos serviços tem subitens, né? Então, coloquei cada item dentro de uma caixinha, centralizei ali, coloquei um destaque no item principal, centralizei os outros 3 e tá ótimo, certo? Tá, Ana, e quando que eu vou usar, então, o justificado? Presta atenção. Sabe quando que você vai usar? Presta atenção. Sabe quando que você vai usar o justificado no PowerPoint? Nunca, tá? E eu vejo muito. Quando eu recebo o slide dos clientes, nossa, quase sempre vem com todos os textos justificados, tá? Ah, Ana, mas eu não posso usar, por que ele existe? E por que eu não posso usar? Então, vamos lá. Pessoal, o texto justificado, que é esse, que fica tudo retinho no começo e no final das palavras, que dá essa sensação maravilhosa de olhar, fica tudo organizadinho, blocadinho, é muito comum em editoriais, em livros, revistas, jornais, tá? Por quê? Porque são materiais com textos longos,
né? E o texto justificado, quando usado em textos longos, ele traz um conforto visual muito grande, tá? Ó, aqui eu vou mostrar para vocês por que vocês não podem usar no PowerPoint. O PowerPoint não faz o texto justificado da mesma maneira que um software profissional. Esse tipo de diagramação, de revista de jornal, é feito por um software profissional para isso, que a maioria deles usam o da Adobe, que se chama InDesign. E esses softwares profissionais, eles têm uma inteligência para fazer esse tipo de diagramação, onde eles conseguem calcular o espaçamento da linha, quantas letras tem nessa linha, e eles colocam um espaço entre as letras, de forma que fique o começo e o final da linha fique sempre igual. Então tem uma inteligência. O PowerPoint, ele não tem essa inteligência. O PowerPoint, ele só estica os espaços que existem para o começo e o final da linha ficarem retos. E aí, gente, que acontece? Os famosos caminhos de rato. Isso aqui, nós designers chamamos de caminho de rato. Esses buracos aqui. Dá um aspecto muito feio. Então, ao invés de vocês criarem slides com texto justificado, formando esses caminhos de rato, optem aqui, ó, pelo alinhamento à esquerda. É o alinhamento natural. Nosso olhar está acostumado, não causa estranheza na leitura, não fica com caminhos de rato, não dá um aspecto feio e amador, e tá bonito, tá certo, tá ok, tá? Então não esqueçam, o PowerPoint não tem a inteligência de um software profissional para usar esse tipo de alinhamento. E o alinhamento à direita, Ana? O alinhamento à direita causa estranheza na leitura, veja só. De novo, o leitor precisa buscar o começo de cada nova linha, causando fadiga ocular. Gente, a fadiga ocular, você pode pensar que besteira, é 1 segundo de fadiga ocular. Mas é nesse momento que sua audiência começa a perder o foco, começa a olhar no celular. Gente, o design, ele precisa ter função. É estratégico. Você quer manter a sua audiência focada na apresentação? Então, faça com estratégia, tá? Então, toda vez que você for usar qualquer tipo de elemento do PowerPoint, seja um alinhamento, seja uma sombra, seja uma animação, qualquer coisa que você for colocar no seu slide, se faça a pergunta, tem uma função eu colocar isso aqui? Porque aqui, ó, nesse exemplo desse slide, qual que é a função da gente colocar o alinhamento à direita? Nenhum. Não tem função nesse momento colocar o alinhamento à direita. Não existe uma função. Tá, então, Ana, quando que o alinhamento à direita tem uma função? Quando que ele faz sentido? Existe esse momento? Claro que existe. Vamos ver aqui, ó. Aqui a gente está fazendo um comparativo. Esse aqui era uma apresentação que eu fiz para um cliente. Era uma empresa que você consegue assinar móveis, né? Então você paga por mês uma assinatura para manter os móveis ali na sua casa, no seu escritório. E aí tinha esse slide que ele mostrava qual que é a diferença, né? Quais são as vantagens entre assinar e comprar móveis. E aí eu coloquei as características de assinar móveis de um lado e de comprar móveis do outro. É um slide comparativo, eu estou comparando informações. Então aqui fez total sentido eu alinhar esses dados para cá, para a direita, e esses para a esquerda, certo? Um outro momento que a gente pode fazer o alinhamento à direita é quando a gente usa números. Por exemplo, nessa tabela. Quando a gente usa números, né, muito comum a gente alinhar tudo à direita. Então, quando for fazer leitura de números, sempre alinha para a direita, certo? Bom, vamos falar sobre outro item agora, que é o texto. Quando vocês forem inserir texto no slide, tem técnica também. Isso aqui é um texto largo, é uma linha longa, né? Isto aqui é uma linha muito estreita, então a linha foi quebrada várias vezes e atrapalha um pouco a leitura. Qual que é o ideal?
O ideal é um meio termo. Sempre, quando vocês forem abrir a caixinha de texto, colocar bastante texto, lembrem-se do tamanho da linha. Vou dar um exemplo prático aqui, ó. Esse é um slide que só tem texto. Então fica aquela linha longa, longa, longa de ler, certo? Como transformar isso num slide que fique mais visual, mais atrativo à leitura, que chame mais atenção e fique mais profissional? Vamos quebrar esse texto em duas caixas, fazendo a linha ficar um pouco mais curta. A gente pode sempre pensar em dividir o slide no meio aqui mentalmente. Divide o slide no meio mentalmente. Aí você deixa uma parte mais ou menos desse lado e outra parte mais ou menos desse lado, certo? Agora eu vou falar sobre um item que a maioria erra, que é a margem, tá? Pessoal, quando vocês forem construir o slide, as coisas não podem encostar na margem do slide, que seria as bordas. A imagem, tudo bem, imagem... Tô falando de elementos como textos, ícones, formas e tal. E olha, a gente chama esse espaço que ficou aqui, ó, sem encostar nas margens, de respiro. Então o seu slide ele precisa respirar, pensa que o espaço que sobra é o ar que você precisa respirar, tá? Então, nunca esqueçam do respiro. Nunca encostem nada em cima, nada embaixo, nada nas laterais. E também nunca encostem um elemento no outro. Tem que ter o respiro. Aqui, além de não ter espaço nas margens, também falta espaçamento entre os objetos. Deixe espaços de respiro nas bordas do slide e entre os objetos, tá? Isso aqui traz muito profissionalismo. Você diminuir. Tem gente que coloca lá, sei lá, por exemplo, um slide da empresa que você quer mostrar aos clientes que a empresa tem. Aí você coloca os logos dos clientes. Nossa, isso aqui eu recebo direto. O pessoal aí bota uns logos gigantões, assim, ó, ocupando o slide inteiro, e um colado no outro, e todos colados nas bordas. Se você diminuir todos esses logos bem, deixa pequeno, visível, lógico, pequeno, você vai ver o profissionalismo que dá. É como se fosse esse exemplo aqui. Imagina, cada um é um logo, é só diminuir, deixa esse respiro, a gente consegue respirar, certo? Aqui um outro exemplo, né? Lembra que eu mostrei esse slide lá atrás? Aqui tem um problema de margem também. O título está muito perto de cima, o texto, além de estar compridão, lembra? Acabei de falar sobre o texto, a linha comprida, tá colando nas duas bordas, colada na imagem também. Então, o que eu fiz aqui, ó? Texto, imagem de um lado, texto do outro. O título, o texto com a linha menor, também a fonte menor. O espaço em branco maravilhoso. Aqui que a gente consegue respirar e pronto, um design profissional, tá? Outro item importante para passar profissionalismo nos seus slides é se atentar à qualidade das imagens, tá? Então, temos aqui dois exemplos. Olha esse. Você achou essa imagem e falou, nossa, essa é a imagem perfeita. Pena que você não achou ela em alta qualidade, então vai essa mesmo. Pelo amor de Deus, gente. Olha a diferença de um design, de um slide com imagem de alta qualidade. Olha a diferença. Pelo amor de Deus, não usem. Gente, não usem... me dá raiva. Não usem imagem baixa qualidade, passa desleixo, passa a sensação que você não se importou, que você não se preocupou, que você nem ligou para fazer esse slide, tá? É a mesma coisa se você sair mal vestida para ir trabalhar. Qual que é a percepção que as pessoas vão ter de você? Que você é uma pessoa desleixada, que você não se preocupa com a sua imagem, com a sua aparência, que você é largada, né? É isso que as pessoas vão pensar. Ah, Ana, mas eu não achei a imagem que eu queria em alta qualidade. Então, não usa. Procura outra, se vira. Não usa. É muito feio, tá? Aqui, ó, é um exemplo que eu quero mostrar na prática.
Você fez ali um slide, aí você quer colocar uma imagem aqui, ó. Deixei um retângulo exatamente no lugar onde eu quero colocar a minha imagem. Achei a minha imagem, ela está aqui. E eu vou colocar. Aí, o que todo mundo faz? Faz isso aqui, ó. Coloca aqui, estica aqui e aqui. Olha que coisa linda que ficou o seu slide. Com a imagem toda distorcida. Gente, não, tá? Não façam isso. O que você vai fazer? Deixa eu voltar aqui, ó. Você vai clicar 2 vezes na imagem, que vai abrir essa ferramentinha cortar. Vai clicar aqui. Aí aqui, ó, nesse pretinho, você determina aonde que você quer que fique sua imagem. Então, ela vai ficar dentro desse preto aqui. E aí, você só vem aqui e estica de forma proporcional. E depois você ainda consegue movimentar aqui, ó, para centralizar a imagem do jeito que você quer, ó. Posso até esticar mais. E pronto, ó. Certo? Então, com a ferramenta cortar, você determina o molde, né? Como se fosse um molde da sua imagem, tá? Agora a gente vai falar um item muito importante para transmitir profissionalismo, que é a repetição e a similaridade. Então, para transmitir profissionalismo, você precisa manter um padrão visual. O que é manter um padrão visual? Mesmas cores, mesmas fontes, mesmos elementos. Isso fortalece a marca que você está representando. Isso passa profissionalismo. E além disso, gente, melhora a produtividade. Porque a partir do momento que você está repetindo elementos, você não precisa ficar criando coisas novas a cada slide. Você não precisa ficar pensando qual que vai ser a fonte, qual que vai ser o tamanho da fonte, qual cor você vai usar ali. Não, todos os slides já estão padronizados, é a mesma fonte, o mesmo tamanho, mesmas cores. Então, cada slide que você cria vai ser como se fosse o anterior. Ah, Ana, mas aí vai ficar tudo igual? Ó, olha isso aqui é um template que eu criei para um cliente, para ele mesmo criar as apresentações. Então, fiz lá modelo de índice, modelo de subcapa, de gráfico, de tabela. Eu usei as mesmas cores, todos os slides têm título do mesmo tamanho, todos os slides têm a mesma fonte, tem o mesmo elemento que seria esses objetos na diagonal, né? Então, aqui eu criei um corte na diagonal vermelho, aqui o mesmo, nesse caso esse é o mesmo. Esse aqui só tá pro lado de lá, cortado aqui também, só que ele tá cinza, tá vendo? Aqui também está cinza. Por exemplo, este vermelho e este cinza é o mesmo. Eu só inverti eles de lado e troquei por cinza, porque o cinza também faz parte da paleta de cores do cliente. A paleta é o vermelho, o azul e o cinza. E neste último aqui também, só que eu inseri uma imagem dentro da forma, tá? Então, gente, mesmas cores, mesmas fontes, mesmo tamanho de letra para título, para texto, padrão nas formas. Então, se for uma forma circular, é circular do começo ao fim. Se for retangular, é retangular do começo ao fim. Se você... Uma coisa que eu não coloquei aqui, mas que eu lembrei agora que é muito importante. Se você utilizar imagens, é imagem do começo ao fim. Se você utilizar ilustração, é ilustração do começo ao fim. Não mescle imagens e ilustração na mesma apresentação, porque isso não é padrão visual, tá? Então, se optar por imagem, é imagem. Se optar por ilustração, é ilustração. Aí, gente, a mesma coisa com estilos de ícones. Então, usou um tipo de ícone, repita o estilo do ícone sempre, como esse exemplo aqui. Então, esse ícone tem um estilo, ele é colorido, tá? Esse daqui já é um outro estilo, não combina, não use. Mantenha o mesmo estilo de ícone, tá? Agora, a gente já falou um pouquinho sobre as fontes, tá? Uma das perguntas que eu mais recebo na vida é: Ana, qual é o tamanho certo da fonte? Gente, não tem tamanho certo. A pergunta que você tem que fazer é: qual é a distância que a sua audiência está da tela? Qual que é a distância? Então, se for
por exemplo, uma apresentação por envio ou videoconferência, a audiência vai estar super perto da tela, certo? Elas vão ler super perto da tela. Então, você consegue usar letrinhas menores, colocar uma imagem para ilustrar ali o seu slide. Agora, não, é uma apresentação presencial, o espaço é grande, as pessoas vão estar longe da tela. Então, você vai ter que usar letras maiores, senão as pessoas não leem, tá? Então, nesse caso aqui, as pessoas vão ler de longe, como, por exemplo, esse exemplo aqui, ó, elas vão ler de longe. Elas conseguem ler assim? Conseguem. Então, pense sempre nisso. Qual é a distância que a sua audiência está da tela? É perto? É no computador? É videoconferência? Pode diminuir a fonte sem medo. Pode usar a letra menor, bota uma imagem do lado, tá? Se a audiência estará longe da tela, pense sempre em usar menos texto, mais frases grandes, divide o texto em vários slides. Aí agora, por fim, um dos itens mais importantes, tá? Que acho que é o item mais importante dessa aula, que é o seguinte, gente. Toda vez que vocês forem criar um slide, vocês precisam buscar referências antes. O que significa isso? A criatividade, ela não vem do zero, ela não explode na sua cabeça de repente. Você precisa sempre se basear em alguma coisa existente. O Picasso, ele começou a pintar as obras. Quando ele começou a pintar, ele ficava copiando outras obras. Ele não tinha, né? Ele achava que ele não tinha a criatividade para criar do zero. Então ele ficava copiando as outras obras, copiando. E aí ele começou a desenvolver as coisas dele a partir das coisas que ele copiava. Então, quando a gente começa a criar alguma coisa baseado numa referência, isso sim desenvolve a nossa criatividade. Passa um tempo, depois de tanto que você já criou baseado em referências, você começa a entender qual que é o seu estilo. Então, até hoje eu busco referências para criar, e muitas vezes acontece assim, peguei uma referência, vou fazer assim. Começa a copiar lá o slide, colocando o meu conteúdo, claro. No meio do caminho, o slide já ficou completamente diferente da referência que eu peguei. Por quê? Porque eu já entendi qual que é o meu estilo, meu processo de criação, isso já foi desenvolvido e começa a ficar muito mais fácil, tá? Então, exemplo, estava eu no Instagram quando passou esse patrocinado ali da Lopes Imóveis, e eu olhei e falei, nossa, que bonito, dá para fazer um slide. Será que dá para fazer um slide? Né? Me perguntei. E eu fiz este slide. Basicamente é igual. Eu copiei lá e fiz. E aí você pode pegar esta referência e aplicar para qualquer conteúdo. Então, supondo que você esteja fazendo um slide sobre música, você muda a foto, muda o texto, muda as informações, mas você não muda a referência do design aplicado. Exemplo, olha aqui. Mudei a foto, mas mantive aqui, ó, o retângulo preto com o título grandão aqui, as informações aqui, certo? Outro exemplo aqui, ó. Peguei essa imagem, coloquei lá no Google, pesquisei. Referência, slide para salão de beleza, sei lá. Achei essa referência aqui, falei, vou criar um slide usando este slide aqui de referência. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um slide com um espaço em branco e o título e o texto. Um retângulo que é a imagem e outro retângulo aqui, terminando de compor o design do slide. E o que eu criei? Este daqui. Mesmo estilo, tá vendo? Então, vai criar um slide? Dá uma olhada em referência, vê alguma coisa que você gosta e tenta replicar a disposição dos elementos. Então, o título está mais para cá, a imagem está mais para lá, tem um retângulo aqui. Você vai tentando imitar isso, certo? A gente vai fazer já na prática isso daqui, tá? Então, agora eu vou falar sobre PowerPoint e eu vou te mostrar algumas técnicas pouco conhecidas do PowerPoint e algumas funções do PowerPoint que eu acho incríveis, tá? É lógico que tem muita coisa para falar de PowerPoint, mas eu separei as melhores, tá?
Primeiro, a gente vai fazer transição que faça sentido. Ana, o que é transição que faça sentido? Desculpa, lembra que eu falei para vocês? Acho que foi na hora do alinhamento, que vocês precisam usar as coisas que existe um sentido, uma serventia. Se não tiver sentido, não precisa usar. A transição é a mesma coisa. Tem gente que fica lá, vou colocar essa transição porque é bonitinha. Esquece que é bonito, que é feio. Tem que ter sentido. Então, você tá fazendo ali um slide de passo a passo e são 6 passos. Ficou muita coisa no slide, você dividiu em 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que é uma transição que faz sentido aqui? Ó, pegar uma linha, deixar ela bem grossa, pintar de cinza. Vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jogar para trás. E, ó, estiquei até o... Opa, peraí. Estiquei até o final do slide. Daí eu vou copiar essa linha. Vou colar no slide seguinte. Só que eu vou subir ele para cima do slide. Eu quero dar a sensação de continuidade. E aí, nesse segundo slide, eu vou aplicar a transição empurrão. E aí, ele vai empurrar o meu slide para cima. Vou aumentar um pouco a duração da transição para ela ficar um pouco mais lenta. E olha o que eu fiz. Tem aqui, passo 1, passo 2, passo 3. A linha aqui embaixo dando a entender que tem mais coisa para baixo. E quando eu passo o slide, realmente o slide ele corre para baixo, tá? Então, isso é muito bom para quem vai fazer slides de passo a passo, que sejam mais de um slide, linha do tempo. Eu trouxe uma linha do tempo aqui de exemplo, ó. Foi uma apresentação para uma pessoa que quer contar a história da São Silvestre. Então, eu coloquei aqui no slide o ano, algumas informações, umas imagens. E quando você vai passando, o slide vai correndo para baixo, dando essa sensação de linha do tempo. Imagina se fosse tudo isso num slide só, corrido, não ia dar para ler, não ia dar para ver a imagem. Então, use a transição com inteligência, ela precisa fazer sentido, tá? Aí, uma outra transição muito legal é a transição transformar. A transição transformar, ela transforma objetos que se repetem entre 2 slides. Então, eu tenho um círculo aqui e no slide seguinte eu tenho o mesmo círculo aqui, por exemplo. Quando eu aplico a transição transformar, lembrando, gente, que a transição transformar ela tá nas versões mais recentes do PowerPoint, tá? Aqui, ó, transição transformar. Na hora que eu aplico, olha o que acontece. O PowerPoint, ele transforma um objeto, a posição, né, de um objeto no outro. Se eu mover meu objeto, distorcer e tal, ele também faz essa transformação, mas precisa ser o mesmo objeto, tá? E quando que a gente consegue usar isso com inteligência? Por exemplo, vou fazer uma apresentação aqui que eu vou contar que eu estudei rádio e TV, no slide seguinte vai para design gráfico, depois o design estratégico, né? Exemplo. E aí, o que se repete nesses 3 slides é esse triângulozinho aqui que eu coloquei, neste e neste. E quando eu aplico a transição transformar, o que vai acontecer? Esse triângulo, ele se move, né? Dando essa sensação de que a linha está correndo. Outra forma muito interessante da gente usar a transição transformar é se você quiser dar zoom em determinadas áreas de uma imagem. Então, por exemplo, eu tenho essa imagem, eu vou duplicar, e aí eu quero dar um zoom, por exemplo, no quadro, tá? Então, vou clicar aqui em cortar, e eu vou deixar só o quadro em destaque aqui no meu slide, ó, pronto, certo? E aí, com a transição transformar, olha o que vai acontecer. Tô aqui com a minha imagem, vou passar o slide e
ele fez essa transformação. E se eu duplicar o meu slide ainda e for movimentando a minha imagem, ó, agora eu vou dar o zoom aqui na bancada da cozinha. Ele vai fazendo esse movimento, ó. Quadro. Cliquei de novo. Olha que legal. Então, você consegue passear numa imagem. Esse exemplo aqui é ótimo. Supondo que você precise mostrar um documento, mas precise mostrar um trecho específico desse documento. Você faz isso aqui, ó. Hein? Parece coisa do Fantástico, do Jornal Nacional, né? E, gente, isso aqui é ridículo de fazer, ó. Vou fazer bem rapidinho. Que é o seguinte, você vai botar um fundo, né? Então, tem um fundo aqui de madeira. Você vai dar uma escurecidinha nele. Pode ser pela cor, as correções de cor aqui, ó. Você pode fazer assim. Ou você cria um retângulo em cima, pinta de preto, botão direito do mouse, formatar forma, você abre aqui a transparência, coloca um pouquinho de transparência, tá? Aí você vai colocar o seu documento centralizadinho aqui em cima, correto? Correto. Você vai duplicar este slide. No primeiro slide, você vai duplicar o seu documento, você vai cortar a parte que você quer destacar, e deixar exatamente em cima de onde ele estava. Por quê? Porque no slide, aí você copia, né, esse retângulozinho aqui, você copia. E no slide seguinte, você pode colocar outro retângulo preto com transparência aqui, ó. E joga o retângulo que você copiou grandão. O que acontece com slides que se repetem na transição transformar? Eles se transformam. Então, se no primeiro slide eu tenho um retangulinho aqui, ó, escondido aqui em cima do meu documento, e no segundo slide ele está grandão, quando eu aplico a transição transformar, vamos ver o que acontece? Ele se transforma, ele dá essa ampliada, certo? Bom, vamos falar agora do pincel de formatação. E, gente, se você nunca ouviu falar no pincel de formatação, você tá super para trás. Presta atenção. Você fez esse slide aqui. Aí você viu que não coube o texto nesse quadrado, a cor não tá legal, a fonte não tá legal. Aí o que você faz? Você muda aqui a cor do box, aí você muda a fonte e muda o tamanho. Ah, gostei assim. Aí você vai ter que fazer isso em todos os outros. Por isso que você demora horas da frente do computador. A partir do momento que você formatou uma coisa, você vem aqui, ó, neste pincelzinho chamado pincel de formatação, que ele vai copiar a formatação de um elemento e colar em outro. Então, cliquei no elemento que está pronto, cliquei no meu pincel de formatação, vou no meu outro elemento e pronto, certo? Aí, agora eu vou ter que ficar clicando no pincel, clicando no outro, clicando no pincel, clicando no outro. Não, tem um jeito que você consegue travar o pincel de formatação, ó. Peraí, não, clica no elemento, aí você vai clicar 2 vezes bem rapidinho no pincel de formatação, ó. Tá vendo? Ele ficou ligadinho, ele tá apertado, ele ficou ligado. Então agora tudo que eu clicar vai sair com essa formatação, ó. Vou clicar nesse, e pronto. 1 segundo para transformar o meu slide. Incrível, né? E você que tem problemas para remover fundo do slide, vou te trazer 2 soluções. Primeiro, vamos supor que esse slide tem um fundo colorido e aí você quer remover. O fundo é de uma cor só, ele é chapadão, assim que nem esse. É simples, você vai clicar 2 vezes na imagem, você vai vir aqui em cor, definir cor transparente, vai clicar na cor que você quer que fique transparente, que no caso é o branco, e pronto, ficou transparente, tá? Solução 1.
A solução 2, este fundo ele não é chapado, ele não tem uma cor só. Então, se eu for fazer a mesma técnica, não dá certo, ó. O PowerPoint não entende que cor que você quer que deixe transparente, sendo que tá várias cores aí no fundo, né? Então, você vai usar outro recurso, que é esse aqui, ó. Remover plano de fundo. Clicou aqui, ele vai deixar rosa tudo que ele vai remover. E você ainda consegue ajustar, de repente aqui, ó, o pezinho da cadeira. Tem um espaço a mais que eu queria que ele deletasse aqui, que ele não pegou. Então, você pode clicar aqui, ó, marcar áreas para manter ou marcar áreas para remover. Então, eu quero remover este pedaço aqui, ó. Pronto. Ele já juntou no rosa e é isso aí. Vou dar um OK. Aqui, ó, manter alterações. E pronto, ele removeu o fundo. Certo, pessoal? Mais um item aqui do PowerPoint para finalizar este tópico. É alterar o formato das imagens. Então, você está fazendo aqui o organograma e você não sabe deixar a foto redondinha, bonitinha desse jeito. Então, a gente vai pegar aqui, ó, a foto da moça. Cliquei 2 vezes. Aqui na ferramenta cortar, na setinha de baixo, eu tenho algumas opções. Uma delas é cortar para demarcar forma. Então, eu posso transformar a foto em qualquer elemento. Então, eu vou transformar no círculo. Só que, olha o que acontece quando eu clico aqui. Ficou oval. Deixa eu colocar o fundo escuro, só para vocês enxergarem melhor. Eu queria que ficasse o redondo certinho. Então, deixa eu voltar à foto original. O que você vai fazer? Você vai, primeiro, colocar aqui, ó, taxa de proporção 1:1, que é para a imagem ficar quadrada. Beleza, ficou... Ah, não, mas cortou o rosto da moça. Peraí. Ficou quadrada, agora sim eu consigo colocar o círculo e vai ficar um círculo perfeitinho. E agora sim, eu clico dentro da ferramenta cortar, porque agora eu consigo, ó, movimentar a minha imagem dentro do meu molde. Eu fiz um molde, né? Ó, e pronto. Certo, pessoal? Bom, vamos agora avançar aqui e falar um pouco sobre slides na prática. Slide na prática, gente, nada mais é do que pegar uma referência e fazer na prática. Então, fui lá na internet para fazer um slide mostrando ali as habilidades dos membros da minha equipe. Achei essas referências, vou fazer, gostei disso daqui, ó, vou mostrar um membro por equipe. E aí, gostei dessa referência aqui de cima, então o que eu vou fazer? Copiei, colei, vou cortar deixando só a minha referência aqui no canto, ó, para eu lembrar da minha referência aqui. Então, primeira coisa, vou fazer aqui, ó, esse retângulo aqui. Vou pegar um retângulo, vou pintar com o conta-gotas, vou usar a mesma cor que está aqui. Vou dar uma torcidinha aqui, ó. Certo? Aí, um botãozinho agora que pouca gente conhece, é esse aqui, ó. Eu quero deletar o que tá para fora do slide, porque me incomoda essas coisas que quero só deixar o que tá dentro do slide. Então, você abre um retângulo e coloca em cima do que você quer deletar. Quero que saia essa parte aqui. Aí, você vai clicar no elemento que vai ficar, segura o Shift e clica no elemento que vai sair. Tem que ser nessa ordem. Clica primeiro no que vai ficar, segura o Shift, clica no que vai sair. Aí vai abrir essa abinha aqui, forma de formato. Você vem aqui em mesclar formas e põe subtração. Pronto, ele subtraiu aquilo que estava em cima daquele retângulo. Aí você pode fazer para todos os cantos. Esse, segura o Shift, menos esse. Mesclar formas, subtração. De novo aqui embaixo. Esse menos esse. Subtração e pronto. Ficou só o que está dentro do slide. Vou pegar a foto da moça.
Ó, deixar ela mais retangular, qual a referência. Aí eu vou fazer essas barras aqui, né? Como é que ele fez isso? Ó, retângulo com cantos arredondados. Coloquei aqui, arredondei. Só que ele pinta de cinza claro para dar a impressão de que não está preenchido. Aí aqui uma técnica também legal, no efeitos da sombra, colocar uma sombra interna assim, ó, que dá esse efeito de que tá vazado. E aí a gente coloca outro por cima para dar a sensação de que está preenchido. Então, ó, deixa eu usar o conta-gotas para pintar da mesma cor. E aí, o resto é texto, né? Então, a gente escreve aqui, habilidade 1, centraliza a linha para a esquerda, coloca o título e etc. Depois que você fez isso aqui, copia, copia. Gente, pronto. Peguei uma referência, em 5 minutos eu criei o slide bonito, profissional, em cima da referência, tá? Não tem mistério. Você sabendo as técnicas de design, você sabendo usar as ferramentas do PowerPoint da forma correta, você constrói slides profissionais, sempre baseado numa referência, tá bom? Então, vamos agora rapidinho falar um pouco sobre conteúdo. Quais são as técnicas de conteúdo? Primeiro lugar, quebre o conteúdo em vários slides. Gente, é um grandíssimo erro achar que a apresentação será mais rápida só porque tem poucos slides. Eu vejo isso assim, ó, direto. Gente que fala, Ana, preciso que a apresentação tenha 5 slides porque ela precisa ser rápida. Gente, quantidade de slides não define o tempo da apresentação. Olha um exemplo. Quanto tempo você demoraria para falar esses 3 slides? É o mesmo tempo que você vai levar para falar o conteúdo. Aliás, falei errado, né? Quanto tempo você vai demorar para falar esse slide? E quanto tempo você vai demorar para falar o mesmo conteúdo dividido em 3 slides, como se fosse slide 1, que é esse aqui, como se isso tivesse no slide 2 e isso aqui no slide 3. Você vai levar o mesmo tempo para falar 3 slides e o mesmo tempo que você demoraria para falar o slide cheio de texto. A diferença é que quando você apresenta o conteúdo tudo junto, a sua audiência dorme, a sua audiência mexe no celular, tá? Então, outro exemplo aqui. Você vai falar de etapas de qualquer coisa. Um item por página, gente. Fala do primeiro, passa o slide. Fala o segundo, passa o slide, né? Você vai falar das habilidades da sua equipe. Lembra do slide que a gente acabou de fazer? Você não vai colocar tudo junto. Você vai colocar um por um. Nossa, mas tem 12 pessoas. Vai ficar 12 slides. Vai ficar muito extensa a apresentação. Não vai. Você vai falar a mesma coisa, o mesmo tempo que você demoraria para falar um por um, você só vai trocando o slide. Aí, olha essa dica que maravilhosa. Você precisa explicar para um cliente que durante o seu processo de trabalho ele vai receber uma série de documentos, certo? Aí você bota todos esses documentos no slide só e fala, você vai receber tudo isso. Slide horroroso, mas é porque você quer mostrar tudo de uma vez, para não perder tempo. Olha isso daqui. O que eu vou te mostrar agora, eu fiz em 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slides. E não vai demorar nada para você mostrar. Então, você vai falar para ele o seguinte. Olha só. Quando a gente estiver no processo de trabalho, você vai receber este documento, você vai receber um cronograma da obra, você vai receber a gestão de implantação, o checklist de metas, tem relatório semanal interno, tem relatório semanal do cliente, aí você vai ter o checklist das pendências e depois o termo de aceite. Olha que maravilha. E dá a sensação que você nem saiu do mesmo slide, né? Porque só vai acendendo os itens e mostrando os documentos de forma clara, certo? E é cada um slide, ó. Um slide, um slide, um slide, um slide, um slide. Maravilhoso, né? Bom,
Outra dica, em apresentações presenciais, escreva o mínimo possível no slide. Gente, apresentação por envio, a pessoa não tem ninguém para explicar. Você escreve tudo no slide, usa a letra pequena, porque é envio, a pessoa vai ler perto da tela. Lembra que a gente já falou disso? Apresentação presencial, você vai estar explicando, não tem a menor necessidade de ter esse textão, senão a pessoa não sabe se ela te ouve, se ela leu o que está escrito na tela e no fim ela nem te ouviu, nem prestou atenção na tela e catástrofe, a sua apresentação foi um fracasso. Então, se for presencial, palavras-chave. Se puder só imagem e você está ali explicando, tá? Outro exemplo, envio, tem a descrição ali com letras pequenininhas, né? Diminui a fonte, não precisa estar grande. Presencial, só o nome do primeiro item, a descrição você está falando, tá? Outra coisa muito importante em relação ao conteúdo da sua apresentação, no momento que você estiver digitando lá, visualize seus dados. O que quer dizer isso? Temos esse exemplo aqui. Resultados das vendas, nananana, aí tem os itens, cada item tem... Quando vocês forem trabalhar principalmente com dados numéricos, principalmente, olha a diferença que faz esse slide se ele tivesse assim. O que eu quero dizer com isso? Gente, ó, primeiro, olha aqui, ó, o texto. Nós perguntamos aos consumidores qual foi o principal motivo que os levaram a comprar nosso produto. Precisa escrever tudo isso? Não precisa. Por que compram o nosso produto? E o gráfico. Olha a diferença quando a gente bate o olho nisso e quando a gente bate o olho nisso. Quando a gente bate o olho nisso, o nosso cérebro ele precisa parar, ler, depois com os números ele precisa ler todos e mentalmente fazer uma comparação de qual que é maior e qual que é menor. Quando a gente bate o olho nisso, 1 segundo você já entende tudo, você não tem que parar para ler nada. É extremamente visual, lembra daquela placa da área escolar? É mais ou menos isso aqui. Isso aqui a pessoa bateu o olho e entendeu. Isso aqui ela precisa ficar lendo e trabalhando a cabeça ali, já perdeu tempo, já perdeu foco, já perdeu atenção, tá? Então, olha a diferença, certo? Outra coisa, você escreveu lá um slide cheio de texto, tem número? Vamos dar uma olhada nesses números. Esses são os números. Se a gente fizer um slide só com esses números, a gente aumenta bem os números, deixa embaixo só a descrição e aquele slide cheio de texto virou isso. Tá passando exatamente a mesma informação. Então, gente, visualize os seus dados. Vamos facilitar a leitura para nossa audiência, tá? Bom, pessoal, já falamos de design de PowerPoint, já construímos um slide na prática, falamos muito sobre conteúdo e agora, qual que é a dica que eu tenho para falar sobre apresentações completas? A dica é o seguinte: se a sua apresentação não resolver nada, você não está apresentando, você está apenas falando. Seja qual for a sua apresentação, você precisa contar uma história. E precisa ser uma história que resolva um problema. Pega essa informação que eu te falei agora. Sua apresentação precisa resolver um problema, tá? E aí você vai resolver esse problema contando uma história. Ana, mas eu preciso fazer uma apresentação de resultado da equipe, da minha área. Não tem história para contar, não tem um problema que eu preciso resolver ali. É só mostrar os gráficos, os dados. Não tem jeito. Aí fica chato, na apresentação chata, que só tem gráfico e tabela. É claro que tem jeito. Vou mostrar para vocês agora. Este é um template de apresentação de resultados que meus alunos têm e tem também disponível na minha loja de templates. Veja só, a historinha que eu contei aqui. Resultados. Primeiro, você vai dizer quem que é o time envolvido nesse processo, né? Então tem o fulano, tem o ciclano. Você pode dizer o tempo dedicado em cada função. E aí esse time tinha um desafio. E qual que era o desafio desse time? O desafio era fazer isso em tanto tempo.
e também tinha que fazer tal coisa e tal coisa. E aí, como é que foi, então, esse desempenho, né? Em janeiro a gente conseguiu tal resultado, em fevereiro o outro resultado, e assim sucessivamente. E depois de tudo isso, então, quais foram os resultados? Os resultados foram, né, aí você compara mês a mês, ou compara ano a ano, ou mostra aí um fluxo de caixa, etc. Entendi. Então, depois de todos esses resultados, quais foram os impactos disso na empresa? Os impactos disso na empresa foram tal coisa, teve isso aqui também, e é isso aí. Bom, e a partir de tudo isso, temos próximos passos e metas, né? Então, vamos fazer isso, metas para o próximo mês, para o próximo semestre, ou apresenta um cronograma, quem vai fazer o quê, em quanto tempo, e finaliza com uma frase que tenha super a ver com o que você está dizendo. Pronto, é uma apresentação de resultados que você contou uma história, tá? Um outro exemplo que eu trouxe aqui, também é um template, uma apresentação comercial. Qual que é a história? Bom, você vai começar aqui com uma frase. Eu acho que eu escrevi aqui, frase vendedora que mostra a transformação do cliente. Aí você vai contar um pouco sobre a empresa. Nós somos isso. Aqui uma frase dita por um funcionário que revela os valores da empresa. Aí uma frase que identifica o problema ou a necessidade do cliente. E aí você já vai oferecer a solução. Então, cliente, você tem um problema e a gente tem a solução. E é assim que a gente trabalha, né? Você mostra aqui como funciona o seu negócio. E aí você mostra o que sua empresa oferece. Quais são os seus serviços? Podem ser 2, podem ser 3, podem ser 4, podem ser vários, né? Eu fiz um template que atende aqui todos os negócios. E aí você vai, depois de mostrar o seu serviço, você mostra os diferenciais. O que sua empresa faz que os concorrentes não fazem, né? Quais são os benefícios de fechar com a sua empresa? E aí uma demonstração do serviço, né? Se precisa mostrar alguma coisa no celular, no computador, ou algum fluxo, ou alguma imagem de projeto feito. Depois você comprova a eficácia da sua solução com dados e estatísticas, né? Quem já trabalhou, teve qual tipo de resultado, e quem trabalhou? Alguns clientes. Lembra que eu falei do tamanho dos logos? Olha isso aqui, loguinho pequenininho, nenhum encosta em nenhum encosta nas bordas, tem o espaço nas margens, é um slide que respira. E depois você mostra alguns clientes satisfeitos, quem são esses clientes, pode mostrar depoimento com foto, e aí você entra no investimento, forma de pagamento, planos e pacotes, se precisar escrever condições de pagamento, outras considerações. Se quiser mostrar, né, acesse nossas redes sociais e entre em contato conosco, tá? Então aqui tem uma história de uma baita de uma apresentação comercial falando um pouco sobre o problema, a solução, a gente ajuda, esses são nossos serviços, já trabalhamos por esses clientes, eles estão dizendo isso, tem uma história contada aqui, não é simplesmente a capa, esses são nossos serviços, esses são nossos valores. Legal, mas precisa ter uma história. Então, mostrei tudo isso para dizer para vocês que uma apresentação, seja do que for, ela consegue contar uma história, tá bom? Agora vamos entrar no além de apresentações. O que o PowerPoint faz que não é uma apresentação? Vou mostrar para vocês tudo o que eu já fiz no PowerPoint, como por exemplo, um álbum de fotos. Então temos aqui um álbum de fotos digital, claro, e você pode colocar a foto que você quiser. Essas são fotos fictícias, tá? Não é um álbum da minha família, mas que ficou uma gracinha. E posso fazer calendário, esse dá para imprimir, dá para fazer cardápio também, dá para imprimir. Ana, como que funciona? Esse aqui é o slide editável, trouxe para vocês, texto, QR Code,
texto, foto. É um slide. Montei aqui, aí na hora de imprimir, isso é a capa, contracapa e a página interna, e ele vai ficar assim. E do outro lado, né? Aqui, ó. O verso da interna, o verso da contracapa, o verso da capa, ó. Tudo editável. Aí ele fica assim. Mesma coisa cartão de visita. Ó, ele impresso ficou assim. Mas no PowerPoint, ó. Imagem, texto. Tá vendo? Os ícones. Ó. É um slide, só que na verdade é um cartão de visita. Mesma coisa, certificado, ó, que bonito. E ele é um slide assim. Tem esse aqui também. Tem esse aqui também. Tem esse aqui também, tem um monte. Já fiz convite, ó, de casamento, convite de festa. Tem convite infantil. Tem batizado. Esse aqui eu usei para fazer o convite de batizado do meu filho. Tem chá de bebê. Tem convite corporativo, vai fazer aí um evento corporativo. Currículo. Outro currículo. E-book, gente, e-book. Ó, tem esse template aqui. Ele abertinho fica assim, ó. Isso é se o e-book for impresso, né? É o exemplo do e-book impresso, mas vou mostrar para vocês o template, ó. Tá vendo? Tudo editável, ó. Introdução. Ó que legal. Aí, você monta aqui sei lá, você quer vender um e-book de receitas, de drinks, de qualquer coisa. Montou. Você pode vender digital, pode mandar imprimir e vender físico também, certo? Mesma coisa aqui, ó. Esse é um e-book corporativo. Super, super fácil também. Isso aqui também tem na loja de templates. Aqui é e-mail marketing. Então, precisa ali disparar o e-mail marketing, 100% PowerPoint. Outra coisa que eu faço muito no PowerPoint, posts para redes sociais. As minhas redes sociais, quem quiser me seguir, @rainha do PPT. É tudo 100% PowerPoint. Eu não uso outro software para construir meus posts, é só PowerPoint. Isso aqui é um arquivo que tem na minha aula de rede social. Olha os exemplos de posts que dá para fazer no PowerPoint. De todos os tipos possíveis e imaginários, super profissional, e é tudo 100% PowerPoint. Ó, não tem nada aqui que não seja PowerPoint. Ó, isso é um gradiente, isso é uma imagem, isso é um triângulo, ó, isso é um texto, isso é um logo, tudo 100% PowerPoint. Depois que eu comecei a fazer post no PowerPoint, eu nunca mais abri um Photoshop na minha vida, nem nada. Ó, que lindos. Todos, tá? Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Eu vou mostrar rapidinho o curso por dentro, falar sobre os 3 bônus, para quem tiver interesse. Se você não tiver interesse, agradeço muito por você ter chegado até aqui. Agradeço muito a sua atenção até aqui. E espero que você tenha aprendido muita coisa. Depois me conta se as suas apresentações evoluíram, pelo menos alguma coisa com essas dicas, tá bom? Valeu! Para quem quer ver o curso rapidinho, presta atenção no que eu vou falar agora. É o seguinte, aqui tem uma escala de básico, intermediário, avançado e super avançado em relação a apresentações e PowerPoint. O mercado, ele tá mais ou menos aqui, ele sabe, lá, intermediário PowerPoint, né? Tem um pessoal, muita gente que usa no dia a dia, sabe mexer, constrói ali umas apresentações e tal. Como o meu método, que é basicamente isso que você ouviu hoje, você aprende design de slides, você aprende o PowerPoint, as melhores ferramentas, aprende a usar da forma correta, né? Aprende a usar o PowerPoint, as ferramentas, as melhores ferramentas. Você não precisa aprender tudo, você precisa aprender as melhores. Aí você aprende a construir slides na prática, você aprende tudo sobre conteúdo, você aprende a construir apresentações completas de todos os tipos, institucional, comercial, de resultados, plano de negócio,
Ixi, gente, tem 500. Você constrói coisas que não são apresentações e, além de tudo, tem a comunidade. O que é a comunidade? Quem entra no meu curso tem acesso à comunidade dos alunos, que é um grupo fechado no Telegram, que só tem alunos, e eu faço parte dessa comunidade. Então, qualquer dúvida que qualquer aluno tem, ele pergunta lá na comunidade, um aluno ajuda o outro, eu tô no grupo, eu também respondo, eu também ajudo, a gente manda foto, a gente manda vídeo. Gente, é uma comunidade onde um ajuda o outro no momento em que precisa, tá? E o curso, ele tem exatamente a mesma estrutura da aula de hoje. Então, se você gostou do meu estilo de criação, da minha didática, esse curso pode ser para você. Então, esse aqui é o curso por dentro. O primeiro módulo são instruções. Eu vou dar para você um calendário. O curso ele tem basicamente umas 30 horas. E aí eu dou um calendário para você conseguir assistir meia hora por dia, mais ou menos. E você consegue concluir tudo isso em 60 dias, no máximo. Se você quiser fazer mais de 30 minutos por dia, você vai conseguir em um mês, em 30 dias você já fez tudo, tá? E aí tem esse módulo de instruções, aí tem o design, PowerPoint, prática, conteúdo, apresentações, e além de apresentações, é exatamente a mesma estrutura, só que muito mais aprofundado, didático, passo a passo, você aprende todos os detalhes para sair desse curso com PowerPoint ultra avançado. Dentro do curso a gente tem algumas aulas bônus, tá? Então tem aula de oratória com a Fabi, com o Giovanni tem oratória para vendas e tem aula de Excel também com o Gui Simas. Então são aulas bônus que eu consegui incluir dentro do curso. E aí, quais são os 3 bônus, né? O primeiro bônus é um guia de links para você turbinar suas apresentações. Tem banco de imagens, banco de vídeos, banco de ícones, banco de sites que removem fundo de imagem, banco de ilustração. Gente, tem banco de tudo. Então, assim, é um baita de um guia que, preciso de um ícone. Onde que eu acho esse ícone? Você não vai ficar perdendo tempo caçando na internet. Você vai abrir esse guia e tem lá as melhores ferramentas, os melhores sites. E aí, cada um desses itens, eu coloquei uma videoaula. Caso você tenha dúvida, não estou entendendo esse site, não sei, você clica lá na videoaula, que está dentro do guia, e você assiste como é que usa, tá? Então, é um guia que é para você não perder mais tempo caçando link. Preciso de um mapa, tem banco de mapa editável, aquele mapa que você consegue pintar dentro do PowerPoint, tá? O bônus 2 é o curso PPT para redes sociais. Você vai aprender a construir posts para Instagram, para YouTube, capa de LinkedIn, tudo que envolve rede social, você vai aprender neste curso. E tem o bônus 3, que é o Faturando com o PPT. É um curso completíssimo, onde eu ensino você a ter um negócio assim como o meu, que é fazer apresentações para outras pessoas, outras empresas. E eu ensino tudo, desde são 30 dias de aula, da aula 1 até a aula 31 aulas, se eu não me engano. É um mês fazendo. E cada dia tem uma atividade. Então, por exemplo, dia 1 você vai construir seu portfólio, a gente faz junto. Depois tem o dia de procurar cliente, o dia de CNPJ, o dia de contrato, de emissão de nota fiscal, tudo assim, para você se tornar realmente um profissional. Não é só, como você vai fazer um PowerPoint para um cliente. Não, é realmente um curso para você virar uma empresa, tá? Esse também é bônus para quem está assistindo essa aula. Que mais? De tempos em tempos, eu mando 50 aulas, 50 capas para os meus alunos, tá? Já tem uns 3 arquivos, se eu não me engano, 2 ou 3 arquivos já de 50 capas, na aula de capas. Todos os alunos têm acesso à loja, qualquer arquivo que esteja na minha loja, os alunos podem me pedir. Tem a central de dúvidas, que é o grupo dos alunos que eu falei para vocês. Então, tô com uma dúvida, manda lá. Alguém vai responder, seja um aluno, seja eu, tá? O curso é online, 100% online. São 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você faz a hora que você quiser, quantas vezes você quiser, tá? Material de apoio. Tudo que eu ensinar numa aula, vocês podem baixar o material. Então, tô na aula de organograma, ensinando como é que faz o organograma. Você baixa
o PowerPoint dessa aula, pode ficar com os arquivos, pode usar, pode fazer por cima, é teu, tá? Tem certificado de 30 horas, tá? Terminou o curso, pede o certificado lá dentro da plataforma mesmo. E, bom, afinal, quanto que é, né? Então, você tem o curso completo, você tem os 3 bônus, você tem as 50 capas, você tem acesso à loja, você tem a central de dúvidas, você tem o material de apoio, você tem o certificado. Tudo isso, gente, custa R$ 1.297. É baratíssimo perto de tudo o que vocês recebem, tá? Mas, para você que chegou até esse momento da aula, você é uma pessoa interessada, e para interessados de verdade, eu dou desconto, e para vocês exclusivamente o desconto vai ser de R$ 500. Desconto de R$ 500, o total vai ficar 12 de R$ 79,70 ou 797 à vista. Dúvidas? Onde receberei os dados depois que eu comprar? Direto no teu e-mail, vai chegar direto lá. Na hora que comprou, chega no seu e-mail. As aulas são todas online? Sim, 100% online e gravado. Como funciona a garantia? Você tem 7 dias. Entrou no curso, começou a assistir, passou 5, 6, 7 dias no máximo, não gostou, só tô odiando, quero reembolso? Só pedir 100% de reembolso para você, ninguém vai questionar nada, tá bom? Quais são as formas de pagamento? Cartão de crédito, pode parcelar em até 12 vezes, pode pagar com 2 ou mais cartões, pode ser PayPal, pode ser Pix, pode ser boleto. Por quanto tempo terei acesso ao curso? Você tem 2 anos, você pode fazer o curso em 30 ou 60 dias e você tem 2 anos de acesso. Pode rever as aulas, pode continuar na comunidade, pode acessar todos os arquivos, os templates, é tudo seu. Tem certificado? Tem, né? 30 horas de curso. Se eu tiver dúvidas, tem suporte? Tem, direto comigo, tá? Se eu sentir falta de alguma aula, tem um espaço dentro do curso onde você pode pedir novas aulas. Às vezes os alunos vão lá, comentam, ensina tal coisa, aí eu crio uma aula nova. E aqui eu quero mostrar o depoimento da Maíra, que ela conseguiu um emprego novo numa empresa melhor do que ela estava e está sendo reconhecida desde a primeira semana com seus slides. Todos estão elogiando o formato e a clareza que transmite. Obrigada pelos seus ensinamentos. O Edu, também meu aluno, recebeu uma super proposta em função das apresentações, usando as dicas que ele aprendeu. E a Geisa, que ela começou há 2 meses na empresa e já é responsável em fazer todas as apresentações do setor inteiro. Bom, pessoal, como é que faz para receber o link? Regras. Você vai acessar esse QR Code, você vai mandar uma mensagem direto para mim, eu que vou te responder, eu vou te mandar o link com R$ 500 de desconto. Só que esse link, ele só funciona para 100 pessoas, tá? Então, a partir do momento que bater 100 pessoas, o link sai do ar. Então, vê já se o link tá funcionando ainda. Se estiver funcionando, não perde tempo e já me manda mensagem, tá? Te desejo todo o sucesso do mundo. Daqui pra frente, a sua vida profissional vai mudar, eu tenho certeza, e eu quero fazer parte disso, eu vou te ajudar. Tamo junto e até a próxima.